Yogi Suricima! Vamos aqui a mais uma edição número 4 do Pergunte ao Pochita, o nosso quadro de perguntas e respostas de Chainsaw Man. Chegando aí na edição 4, já faz um mês que a gente tá com essas perguntas e respostas aqui no canal. E você já sabe, né? Toda terça-feira à noite sai uma arte lá na aba de comunidade aqui do canal pra você mandar a sua pergunta. Participe, mande sua pergunta também de Chainsaw Man, que eu estou sempre respondendo elas por aqui. E a gente começa aqui com o Pepenjan dizendo: cosplay do Yoshida e dá então agora a morte com a senhora LP. Nunca! Cara, e o pior que eu mostrei pra senhora LP, eu falei: e aí, topa? Bora fazer cosplay? Você faz da Kiga, antiga Kiga, agora a morte, e eu do Yoshida? Só que aí eu pensei, caraca, eu ia ter que... Acho que o cabelo até que dava pra dar um jeito, dar um disfarce, cabelinho meio castanho escuro, molhado e tudo mais. Agora, tirar a barba aí é outra história, cara, outros 500. Porque não é à toa que quando a gente completou 50 mil inscritos aqui no canal, eu fiz a aposta de raspar a barba em vez de raspar a cabeça, porque raspar a cabeça pra mim é tranquilo. Agora, tirar a barba, aí já é osso, aí já é tenso. Não sei, vou pensar. Quem sabe aí, quando chegar aí uns 150 mil inscritos, a gente pense em alguma coisa pra fazer uma brincadeira aqui no canal. Deixa aqui nos comentários quais os tipos de interações que podemos fazer pra realmente fomentar ainda mais os nossos conteúdos e ao mesmo tempo fazer vocês rirem, né? Que a gente tá aqui sempre para entreter vocês. Até coloca a senhora LP no meio desse balaio também. A gente continua as próximas perguntas depois da vinheta. O Caio Music sempre aqui fomentando, né, as perguntas e também os comentários de Chainsaw Man. Ele traz uma curiosidade até que interessante, né? Curiosidade no volume 14. 4 é um número associado à morte no Japão. O fundo é de um vitral frequentemente encontrado em igrejas, onde são realizados funerais. Eu acho interessante esse ponto realmente aqui, de que o 4 ele é ligado à morte no Japão, porque 4 em japonês é Shi, e Shi também é morte, né? Tem os ideogramas escritos de forma diferente, mas a forma como se pronuncia é idêntico. Então, quando você tem isso no japonês, até mesmo os japoneses evitam. Por exemplo, o meu nome, né? Seria ali Sairasu, né? Seria ali na verdade, Shirasu, né? Seria ali o meu nome em japonês. Só que como o meu nome começa com Shi, normalmente eles trocam para Sairasu, né? Que seria ali a forma de ter essa pronúncia correta. O nome é Silas, né? Agora, se você explode a sua cabeça aí, você não sabia que o nome do LP é Silas. Mas o fato é que em japonês meu nome seria Shirasu. Só que na verdade fica como Sairasu, porque o Shi remete à morte. Agora, dizer que vitrais remete ali à morte, funerais, tal, até dá pra relevar por causa da capa, né? Por causa ali da capa. Agora, é realmente forçar um pouquinho dessa ideia, mas dá pra engolir. Sabe aquele pão que fica entalado na garganta, que você tem que descer aquele café ou café com leite para poder chegar no estômago? Então, é mais ou menos que acontece essa interação, né? Esse paralelo que o Caio acabou trazendo aqui nessa curiosidade, né? Mais uma curiosidade do que uma pergunta por si só. O Romil, ele traz um questionamento até interessante. E aí, Geek, como foi sua reação? E o que você achou desse plot twist do Fujimas? Bom, minha reação é exatamente o LPzinho aqui. Essa foi minha reação do capítulo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Aí ele continua o seguinte: também queria que você falasse as suas teorias sobre o verdadeiro demônio da morte. Tipo, quais os seus poderes, qual o plano dela para a humanidade. Enfim, na minha opinião, eu ainda estou tentando me recuperar da pedrada que o Fujimoto me deu. Estamos todos tentando se recuperar dessa pedrada. Cara, eu lembro muito claro, terça-feira passada, nessa terça-feira que teve o capítulo, eu estava lendo e eu já estava entendendo. Bom, aqui não é o demônio da morte. Ela vai se revelar com algum outro demônio. Só que quando ela falou que era o demônio da fome, aí eu falei, putz, cara. E aí o próximo quadro é Kayon. E aí todo mundo no chão, bah, que nem...
caiu ali, caiu que nem bosta, né? Os dois caíram que nem bosta no chão ali, tá, a parte da queda realmente empurrando os dois pra baixo, eles conseguissem se mexer, e aí você fala, caraca, que planejamento absurdo, que plot twist inacreditável. Agora, sobre o planejamento e o que a morte realmente quer fazer, cara, sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia. Chutando pra algo muito abrangente, eu acredito que ela quer que todo mundo morra. Ela quer que todo mundo morra. É meio complexo a fala dela no final, né? Até a Kiga fala, né, a morte atual, a fome atual acaba dizendo ali de que ela, pelo bem da humanidade, deveria morrer, né, tipo, ela deveria realmente morrer, e ela fala, eu já tentei morrer de tudo quanto é jeito, e eu não consigo, né, eu não consigo morrer, eu mesmo não consigo vencer quem eu sou, é mais ou menos esse ponto que ela tá dizendo ali pra Kiga. Então fala, bom, se eu não consigo derrotar aquilo que eu sou, e que pra, basicamente, a gente tem uma equaçãozinha aqui, se os humanos temem a morte, e a morte é um dos demônios primordiais, a morte não consegue morrer, ela não consegue desaparecer. Por quê? Porque quanto mais medo os humanos têm de algo, mais forte é este demônio. Então os humanos temem a morte desde que eles começaram a ter consciência de que poderiam morrer. Ao cair de cima da árvore, ao ser atacado por um animal, ao atravessar a rua e de não olhar para os dois lados. Essa é uma questão de forma como os humanos sentem medo da morte. Se a morte, ela eliminar os seres humanos, se ela acabar ali com os seres humanos, logo o medo sobre a morte desaparece, logo ela deve morrer. Então eu acho que tem uma ideia do porquê que ela quer acabar com os humanos, ou pelo menos acabar com boa parte dos humanos, para que o seu poder enfraqueça e ela venha a morrer, visto que esse pareceu ali ser um objetivo dela, né, de arrancar a sua própria vida, mas que ela não conseguiu. E o meu objetivo pra você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E olha só, dá uma moral absurda aqui pro canal do Geek Brasil também, se tornando um membro. Clica aqui embaixo, é muito importante você continuar comentando, deixando o seu like, se inscrevendo, mas quando você se torna membro, aí meus amigos, aí você ganha uns pedaços, um lugar especial em meu coração, é isso. Cara, tem muitos benefícios para os membros aqui do canal, você acaba realmente fomentando ainda mais os nossos vídeos, então clica aqui embaixo, se torne membro, se inscreve e também deixe o seu like. O Evan de Souza também traz um questionamento bem peculiar. LP, depois do plot do capítulo 198 de Chainsaw Man, podemos dizer que os demônios que a falsa Kiga / demônio da morte usou, o demônio da guilhotina e o demônio da queda, são os seus filhos? Tipo, os demônios arma de fogo e tanque são filhos da guerra, então a guilhotina e a queda são filhos da morte? Olha, dá pra se dizer que sim, tá? Já coloquem no seu radar que podem ser filhos ali da própria morte em relação à guilhotina e também ali a própria queda que é colocado sobre este demônio tão poderoso como a gente viu nos últimos capítulos e também na perseguição do Chainsaw Man com a Asa Mitaka. Da mesma forma como o Fujimas ele deu uma forçadinha ali com os filhos da Yoro, né, com os filhos da Yoro, e isso realmente foi um bocado forçado, a gente comentou sobre isso na época, então eu prefiro ficar agora com isso no radar, né, isso aqui é comentado aqui de uma forma realmente bem interessante, né, a gente tem o Evan trazendo bem aqui de uma forma precisa, de que pode mesmo, né, a possibilidade ela é aberta, a gente não pode ficar descartando aqui, porque depois a gente é surpreendido pelo Fujimas, mas até então o Fujimas não trabalhou ali esse lado meio que de filhos, né, ali em relação à morte, tá mais como serviçals mesmo, a forma como, até mesmo a queda, né, a queda, tudo bem que a guilhotina não fala, né, ela só tá ali, parece um pombo, um corvo, né, a forma ali de um corvo, até na época a gente falou que na base ali da Revolução Francesa, os corpos eles eram estirados e os corvos se reuniam ali para se alimentar dos corpos, quando a guilhotina acabou sendo criada ali para acabar com os suceranos ali da realeza, né, e da monarquia francesa, isso enchia de corvos e o corvo automaticamente também
tá ligado à morte, então faz todo ali um sentido. Mas eu não vejo como um fato de filhos, a mesma forma como a Yoro enxerga ali os demônios da arma, ou até mesmo ali outros demônios por si só. Eu vejo que esses demônios enxergam mais a morte como uma base ali de serem a senhoria ali deles, né? Ou que a morte enxergue eles como serviçal. Mas fiquem no radar aí, porque também pode ser tratada ali da ideia de ser como filhos. E como nós sabemos, é uma conexão muito forte, é uma conexão extremamente forte, essa conexão da mãe com seus filhos. Por isso que a Yoro acabou ficando extremamente apelona no combate contra o Chainsaw Man verdadeiro. O Orihime, ele acaba trazendo aqui um questionamento intrigante. Como nem a Nayuta quanto a Yoro perceberam que a fame falsa era a morte? Porque a Yoro reconheceu imediatamente o demônio da queda, um primordial. Será que a morte estava ocultando sua presença? Cara, a Nayuta eu até entendo, porque ela estava completamente num sentido meio que inocente ainda ali. Ela não tinha tanta essa maldade no aspecto de não reconhecer. Porque a Yoro e também ali a fome, elas vêm direto do inferno, elas reencarnam ali do inferno para a terra, né, nesse ciclo vicioso dos demônios de inferno para terra, de terra para o inferno, e ela reconhece ali a morte imediatamente. A Yoro tem uma parte intrigante dela lá na saga do aquário. Na saga do aquário, a gente tem que a Yoro, ela tá observando ali o que a Kiga, na verdade a morte, né, está falando, comentando, e de repente quando ela vai falar algo ali pra Asa, quando ela vai comentar algo pra Asa, porque a Yoro, como eu disse, também veio do inferno ali pra terra, quando ela vai falar algo pra Asa, a Kiga barra morte acaba expulsando ela ali do aquário, né, acaba expulsando, e a Asa não consegue mais interagir com a Yoro. Então talvez nesse momento a própria Yoro iria revelar para Asa de que a Kiga era o demônio da morte. Só que, lembrando que como a Kiga ela teve essa separação, ela gerou essa separação ali do demônio da guerra com a Asa, pode ser que ela tenha feito um acordo, mandou ali a Yoro para outro lugar e ela fez um acordo ali com a Yoro. Ó, falou assim, ó, você não fica quieta, não fala nada, não revela pra garota quem eu sou, e aí você segue comigo nesse acordo que tá tudo certo. Segue comigo nesse acordo que tá tudo certo. Eu preciso reler o mangá de Chainsaw Man, porque depois ali as duas, né, as três na verdade, né, fazem um trato, fazem um acordo, mas eu não me lembro muito bem qual foi esse contrato, o que foi esse contrato, mas eu preciso reler para tentar entender se tem alguma chamada ou alguma informação importante que demonstre ali que a Yoro sabia que a Kiga era o demônio da morte, ou se isso realmente é algo que o Fujima está tentando criar ali com uma intenção para cobrir um certo furo, com muitas aspas. E o vizinho traz uma pergunta aqui absurda, que leva ao título desse vídeo. Será que o Chainsaw Man não pode morrer porque se ele for o demônio da vida ou do nascimento, é impossível dele morrer? E outra, o Denji, depois de virar o Serra, sempre esteve em situações de morte e sempre saiu vivo. É aqui que a gente continua batendo, né, na tecla de que, na verdade, o Denji, sim, o Denji e o Pochita são os demônios do nascimento, nessa visão ali de que eles seriam os demônios do nascimento, ou o demônio do nascimento, né, o Pochita, né, seria o demônio do nascimento ou o demônio ali da vida. É um aspecto até mesmo interessante de observar, né, de ser o demônio do nascimento, o demônio da vida, porque o Fujimas, ele colocaria o Chainsaw Man, e a gente tem vários pontos, a gente já tem várias referências de que o Chainsaw Man é o próprio Jesus Cristo da obra, né, o Jesus Cristo ali da trama, né, por mais que o Denji seja um maluco, o Chainsaw Man, o Pochita, ele carrega essa figura, né, é o herói, é aquele que lutou no inferno, é aquele que é colocado ali como que foi pro inferno, tomou a chave da morte e saiu de lá, né, como grande vitorioso. Então o Chainsaw Man, ele tem esse aspecto que o Fujimas ele coloca como um paralelo, não como uma referência ou não como uma abordagem em sua história, mas como o mesmo aspecto, principalmente naquela cena que a Makima tá caminhando com o Chainsaw Man e tem todos ali de joelhos, né, os servos do Chainsaw Man de joelho, o que demonstra ali também as classificações
explicações sobre as igrejas que é contado lá em Apocalipse, né? Que é comentado em Apocalipse. Então, nós temos essas ligações de forma interessante aqui com o Chainsaw Man, e esse aspecto dele ser a vida também é uma forma de como Jesus se apresenta, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ele ser o demônio da vida, o Chainsaw Man, faria ali essa conexão muito importante com o personagem, fazendo com que as pessoas temessem a vida, lhe dando tremendamente poder. Mas ao mesmo tempo, toda vez que ele é ali clamado, exaltado, ele também ganha poderes. É por isso que o Chainsaw Man é este ser extremamente apelão, e ele não pode ser derrotado pela morte. Não pode ser derrotado pela morte, porque a vida, ela sempre existe. Por mais que a morte, ela venha nos tirar as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, ou até mesmo as nossas vidas, a vida continua, as pessoas vão continuar nascendo. Então, a morte não pode vencer a vida. Ou seja, o Denji não pode ser morto pela morte se o Chainsaw Man for o demônio da vida ou o demônio do nascimento. É um aspecto interessante de se pensar na forma de como o Chainsaw Man foi colocado nesse sentido. A gente já trouxe um vídeo aqui explicando e analisando por que que tem a forma de uma motosserra, né? Visto que as motosserras foram inventadas para facilitar ali o parto, não é coisa assim para facilitar tão bem assim, né? Se é que podemos dizer desse jeito, mas depois foram transferidas ali para cortar madeira, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus foram transferidos ali para cortar madeira, e a gente acabou meio que esquecendo esse aspecto, né? Da criação da motosserra. E vocês, o que vocês acham? Acreditam que o Chainsaw Man é o demônio da vida? Não é o demônio da vida? É o Chainsaw Man de verdade? Esse combate com a morte vai acontecer? O Denji vai realmente meter o Miguel? O que vai rolar? Deixa aqui nos comentários pra gente debater e discutir ainda mais sobre esses pontos de vista dessa obra que explode cabeça, liderada por Fujima Sensei.